Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para meditar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje, o Evangelho, ele vem nos apresentar os discípulos de Jesus, né? Os apóstolos, aquele a quem Jesus primeiro escolheu para caminhar com ele, né? Então, diante dessa mensagem passada por Jesus hoje, né, nos mostra que assim como ele escolheu aqueles discípulos para caminhar com ele, para realizar curas, para falar da palavra dele, ele também nos escolheu. Escolheu a nós para que nós também sejamos discípulos dele. Então a gente vai ver esse evangelho de hoje. Então, pessoal, vamos lá. E a palavra de hoje, a liturgia de hoje, está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo do 12, aqui ó, 12 ao 19, aqui em cima, ó, ao 19. Vamos lá? E a palavra de Deus hoje é os 12 apóstolos. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava ali numerosa multidão de seus discípulos com muita gente do povo da Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, nesse evangelho de hoje, a gente pode perceber, em primeiro lugar, a gente vai observar que Jesus subiu ao monte e passou a noite toda em oração. Ele queria escolher os discípulos que iriam caminhar com ele. E para isso ele passou a noite toda em oração, pedindo a Deus a orientação, né? Com certeza Jesus estava pedindo a Deus a orientação. Quais discípulos, quais pessoas ele queria ali do lado, que andasse com ele. Pessoas que precisavam ser libertas, pessoas que precisavam ser convertidas verdadeiramente. Pessoas que tinham um bom coração, mas que precisavam da conversão, que precisavam encontrar Jesus. A gente observa isso. E a gente observa que depois que Jesus passou essa noite orando, Jesus chamou os 12 apóstolos, escolheu. E a Simão, ele trocou o nome, né? Ele deu o nome de Pedro. Acreditamos, né, que em especial Pedro teria uma missão e por isso o nome de Simão. Simão ficou para trás e se renovou em Pedro, né, que é o sucessor da nossa Igreja Católica hoje, o nosso Papa Francisco, né? E toda aquela história que a gente já conhece, que
A pedra foi dada a Pedro e unicamente a Pedro para que cuidasse das suas ovelhas. E aí, o que a gente pode tirar para a nossa vida desse evangelho? É um evangelho simples, aonde eu poderia só dizer a vocês que Jesus aqui apresentou para nós os seus discípulos, né? Os nomes, quantos discípulos foram, mas a gente precisa extrair algo para a nossa vida. Em primeiro lugar, quando a gente vai escolher algo, a gente precisa orar. A gente precisa rezar. Pedir a Jesus o discernimento do caminho certo. Jesus nos deixou esse exemplo. Tudo o que ele queria, ele ia ao Pai. Tudo o que ele queria, ele ia ao Pai. Pedir uma autorização, saber se Deus iria conceder aquilo para ele. E ali naquele momento, ele passou a noite inteira pedindo esse discernimento e ele realmente escolheu os discípulos e verdadeiramente seguiram com ele até o fim, exceto Judas Iscariote, que foi o que o traiu, né? Assim como Jesus, naquele momento, Jesus, ele escolheu aqueles discípulos, ele também me escolheu, ele também te escolheu. Quando você sente no coração a vontade de viver algo diferente, de viver algo sobrenatural para agradar a Deus, Jesus te chamou como discípulo. Quando você sente no coração a vontade de se converter, de sair da sua zona de conforto, do seu pecado, da sua vida, você teve esse chamado de Jesus em algum momento da sua vida. Algo de bom você sentiu no coração. Eu estou cansada, quem nunca? Estou cansada de viver essa vida. Estou cansada de vestir essas roupas. Eu estou cansada de viver nessa bagaceira de vida, né? Em cima de bebedeira, em cima de prostituição. Vem um cansaço dentro de você que você não sabe de onde, né? Vem uma vergonha de se despir, de estar vestindo roupas, né? Que te deixa exposta. Isso não pode vir do ser humano, porque o ser humano ele gosta. O ser humano ele é carne, o ser humano ele é terra. Então, o ser humano gosta dessas coisas. Mas quando existe algo dentro da gente que nos envergonha, que nos acusa, que quando a gente vai fazer algo de errado existe um acusador, não para o nosso mal, não é um acusador que está nos julgando, mas é nos mostrando o caminho certo. E o nome desse acusador é Espírito Santo de Deus. É Ele que nos mostra. É sinal de que Jesus escolheu você para ser discípulo dele ou discípula. Na verdade, esse chamado ao discipulado é para todos nós. Todos os filhos de Jesus batizados, ele tem a autoridade, ele tem a autonomia, ele tem o favor de Deus a sair pelo mundo para pregar a sua palavra, para curar, para libertar, para expulsar demônio das pessoas. Essa certeza Jesus nos dá, Jesus nos deixa. Podemos também perceber uma pequena coisa que aconteceu aqui, quando ele chamou Pedro, quando ele chamou Simão. Até então o nome de Pedro era Simão. E quando ele fez o chamado, ele trocou o nome de Simão para Pedro. Ele trocou, ou seja, quando a gente recebe o chamado de Deus e a gente aceita, somos aquilo que fomos lá atrás, fica para trás. Aquilo que a gente foi fica para trás. Precisamos deixar tudo para trás para seguir o Senhor, da forma que Ele pede, da forma que Ele quer. Levando para as pessoas o dom do Espírito Santo, aquilo que Ele nos deu de graça.
A gente tem que ir e também fazer de graça, né? O que aconteceu? Com Pedro, ele automaticamente ele muda o nome de Simão para Pedro. A partir daquele momento, serás chamado de Pedro, né? Então, nós acreditamos que a partir dali, daquele sim de Pedro, Pedro escolheu viver com Jesus, caminhar com Jesus. Para trás ficou a vida de Pedro. Para trás ficou a vida de pecado de Pedro, a ignorância de Pedro, porque em algum lugar da palavra, a palavra diz que Pedro era uma pessoa difícil. Pedro era uma pessoa ignorante, né? Então, com certeza tudo isso ficou para trás a partir do sim de Pedro. Simão ficou para trás e acreditamos que Pedro seguiu Jesus sem família, sem sogra, sem mulher, sem filhos. Ele escolheu seguir Jesus, né? Então, Pedro tinha uma missão. Jesus deu uma missão muito grande a Pedro, que era ser o chefe da igreja, né? Aquele que diz o sim aqui embaixo na terra e o sim é dado no céu. O não que Pedro dá aqui na terra, lá também será não. O que ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o sim de Pedro é o sim de Deus. O não de Pedro é o não de Deus. Deus escreve embaixo da autoridade de Pedro o que ele resolver para nós aqui. Então sabemos que Pedro morreu e vieram seus sucessores. O nosso Papa. Hoje, Papa Francisco, né? Isso é um dos sucessores. O Papa Paulo II, os outros papas de lá de trás, mas estamos hoje com o Papa Francisco, que é o sucessor da nossa igreja. Então, o que o Papa diz sim é sim, o que o Papa diz não é não, né? Então, eu acredito que o nome de Pedro ele foi modificado por conta disso. Ele foi modificado porque existia uma autoridade maior para Pedro, uma responsabilidade bem maior para Pedro. Porque se fosse assim, todos teriam o nome trocado. Mas a gente vê que Jesus, que era santo, pedia autoridade a Deus, pedia discernimento ao Senhor para escolher, tomar decisões. Ele passou a noite inteira em oração para que ele soubesse verdadeiramente quem ele iria chamar para caminhar com ele, né? E hoje a gente leva para a nossa vida. A gente fica sabendo que somos também discípulos de Jesus. Precisamos viver como discípulos de Jesus. Não somos santos, estamos muito longe de adquirir a santidade, né? Porque a gente não tem autonomia, a gente não tem coragem de deixar a nossa vida totalmente para viver uma vida santa. Não temos, mas Jesus nos chama, mesmo com a nossa fraqueza, assim como todos os discípulos ali, eles eram pecadores, né? Pedro vivia trabalhando, né, daquela forma lá. Ninguém sabe como era a forma de Pedro, mas era errada também. Era uma forma errada. Pedro tinha um temperamento muito forte também. Os outros discípulos, cada um com o seu defeito. Mas Jesus o escolheu, e a partir do momento que Jesus o escolheu, houve mudanças naquelas pessoas. Houve mudanças. Então ele quer que haja mudança em nós. Que a gente saiba que somos discípulo dele. Que ele
Ele nos concedeu a autoridade de orar pelas pessoas, trabalhar na igreja pelas pessoas, fazer caridade pelas pessoas, né? Orar em línguas, curar, impor as mãos, ter a fé de que você tem a autoridade de curar aquela pessoa, né? Por aí existem muitos missionários que impôs as mãos, que já viu milagres grandes, milagres de pessoas cega de guia, sabe? Aquela pessoa que nasce cego, enxergar. Pessoas que nascem aleijado, andar. As pessoas, elas já presenciaram isso. E a gente já presenciou muito testemunho de pessoas assim. Por quê? Porque a gente precisa tomar o nosso posto de discípulos de Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para vocês. E um cheiro no coração de todo mundo. Tchau e até amanhã, se Deus assim